Então elas são importantíssimas, mas é importante sempre consultar o vascular. Porque existem muitos tipos de meias com diferentes compressões, então você tem que saber qual é a compressão certa para você. É importante quando você vai tem certeza que você vai num evento Hum. e vai ficar muitas horas em pé, é importante, usar uma meia elástica? Olha, nesses casos, a gente indica muito para quem ou já tem uma doença venosa, né, você vai passar muito tempo em pé. Então, se você já tem um probleminha ali, você já tem algumas varizes, tudo, é indicado, tá? Ou aquelas pessoas que elas sentem algum desconforto quando elas passam muitas horas em pé. Então, a gente indica também. E aí, a compressão da meia vai mudar, porque a gente tem meias que vão geralmente de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que são as meias de prevenção, que a gente fala de prevenção, né? Que você, para quem não tem nenhum problema, né, não tem nenhuma alteração nas veias, usa aquelas meias só como uma forma de prevenção. As meias de 20 a 30 a gente usa muito mais, né, para quem tem problemas, para quem tem doença venosa, né, para quem tem varizes, né. E existem também as de 30 a 40, que a gente usa em casos mais graves e também no linfedema, naquele edema linfático que eu comentei. A gente pode usar também essas meias de 30 a 40. Então, para esses casos, né, a pessoa sente ali um desconforto, alguma coisa quando ela passa muitas horas em pé, a gente indica muitas vezes essas meias de prevenção, né, com uma compressão um pouco mais leve, mas que ajuda bastante também. Você tem medo de câncer, mas ignora um coágulo que pode te matar em 10 segundos. Pois é. Essa frase também é bem forte. As pessoas têm muito medo de câncer, né, é normal, porque o câncer é uma doença grave, mas a embolia pulmonar, ela pode matar e matar muito rápido. Então, a gente não pode ignorar os sinais e sintomas de uma trombose. Na grande maioria das vezes, a embolia pulmonar, ela acontece por um trombo que migra proveniente das veias dos membros inferiores. Pode acontecer também nos braços, mas o mais comum é ser nos membros inferiores, tá? Então, se você sentiu ali uma dor que começou subitamente ou um inchaço, aquele desconforto ali na perna, é importante procurar atendimento médico por conta desse problema acabar evoluindo para uma embolia pulmonar. A embolia pulmonar, ela é a terceira causa de doença cardiovascular mais comum, pede para o infarto e para o AVC. Puxa. Quais são os hábitos que mais protegem os vasos e as artérias? Bom, os famosos hábitos de vida saudável, né, atividade física e alimentação saudável. Algo que eu acho que eu sempre falo, é inegociável, atividade física. A recomendação, né, a OMS recomenda o quê? 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana. Isso dá o quê? 30 a 60 minutos por dia se você fizer em 5 dias da semana. Se for em 7 dá até menos, né. Isso daí é inegociável, né, a gente precisa fazer atividade física. Isso não só para a circulação, para a saúde como uma forma geral. E uma alimentação saudável, além disso, evitar o tabagismo, né, porque o cigarro é extremamente maléfico para a circulação. É outra coisa que a gente, para cuidar da saúde da nossa circulação, não fumar. Controle da glicemia, porque o diabetes também é um fator de risco importante, né, para a doença arterial. Então, são os famosos hábitos de vida saudáveis. Quando é hora certa de procurar um cirurgião vascular, mesmo sem dor? Bom, aí a gente entra naquela questão do check-up. Quando que a gente deve procurar? Quando você perceber que tem algo errado, mesmo que você não sinta dor, mas você já viu ali que tem umas veias aparentes, saltadas, uns vasinhos, ou um inchaçozinho, que geralmente começa aí no final do dia, é importante procurar. Outras situações, como história familiar, né? Se você tem uma história familiar importante de varizes, né, ou de trombose, ou até de aneurisma de aorta, também é importante você procurar o vascular. Quando você tem todos aqueles fatores de risco que eu comentei, diabetes, tabagismo, hipertensão, colesterol alto, são fatores de risco importantíssimos para a doença arterial. Então, às vezes você tem uma doença arterial ali que ela ainda é silenciosa, ela ainda não manifestou sintomas, mas que o vascular pode diagnosticar. Existe um check-up vascular? Que exames deveriam ser feitos? Bom, então o check-up é indicado justamente nesses casos, né, que eu comentei, que se você tem um histórico familiar, a história pessoal também de cada um, né, se tem, os fatores de risco. Os exames, eles vão variar
de caso para caso. Porque se você tem um histórico aí, se na anamnese, né, a gente viu que a sua questão é mais a doença venosa, a gente vai investigar mais a parte venosa, né? Geralmente são exames não invasivos, um Doppler venoso, de membros. Agora, se você tem história, né, os fatores de risco que eu comentei e uma história, por exemplo, de aneurisma, a gente vai investigar a parte da circulação arterial. A gente vai fazer aí membros inferiores, um Doppler arterial,